A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, por meio da Delegacia de Homicídios de Montes Claros, instaurou um inquérito policial para suposto autoextermínio praticado por Elisângela Gomes Vieira. De acordo com laudos periciais de necrópsias e depoimentos de testemunhas, indicaram que a mulher foi vítima de homicídio por estrangulamento pelo ex-companheiro Gilvan Vieira Pinto, de 43 anos. Ontem, em uma coletiva, o delegado Bruno Rezende deu mais detalhes do crime e da prisão. Esse crime foi tratado inicialmente como suicídio pela Polícia Civil. É uma investigação complexa, completa da polícia, num trabalho diferenciado dos setores de perícia, dos setores do IML. E através de investigação acurada foi possível desqualificar esse crime como suicídio, tendo sido confirmado tratar-se de um feminicídio ocorrido, praticado pelo autor, que era ex-marido da vítima. A Polícia Civil identificou, através dos achados periciais e dos achados necroscópicos, que não havia possibilidade de um suicídio, tanto por manchas sanguíneas como manchas corporais. Então não poderia ter cometido um suicídio naquele local, ficou descaracterizado a partir disso, e as investigações mostraram a motivação e as circunstâncias de que o autor praticou aquele crime. Desde a recriação da Delegacia de Homicídios, é o primeiro caso de uma tentativa de simulação de suicídio, e foi a partir disso, dessa tentativa de intervir nas investigações, que foi solicitada e decretada a prisão temporária do autor. O suspeito sempre negou a investigação, durante a investigação, a ocorrência do fato, a circunstância do homicídio. Ele aparenta muito nervosismo sempre dentro das circunstâncias da investigação, e quando foi confrontado com as provas durante o inquérito policial, ele passou a admitir a hipótese de homicídio, que levantou suspeitas através da Polícia Civil, e análise de telefones celulares através de busca e apreensão e também de outras provas, como depoimentos e colheita de testemunhas, foi possível identificar que o autor alterou a cena do crime na tentativa de se eximir da responsabilidade. Ele alega que teria mexido no corpo, que teria alterado a cena do crime na tentativa de salvá-la, na tentativa de promover um socorro, mas ficou bem caracterizado para a Polícia Civil que isso foi uma tentativa de se eximir da responsabilidade. Ele identifica aí um relacionamento extraconjugal da vítima e, com muita frieza, ele a segue durante algum tempo, ele instala programa espião no telefone celular dela, ele a monitora, e nessa circunstância da raiva que ele passou durante esse relacionamento extraconjugal, ele pratica esse fato e, ao ser confrontado com isso, simula um suicídio por conta de um histórico de saúde da vítima. Há uma série de divergências em relação ao acionamento da polícia. O autor, inclusive, não sabe explicar quem teria sido, mas, no final das contas, quem aciona a polícia é um familiar da vítima. Algumas testemunhas teriam visto o corpo da vítima antes do socorro em uma determinada posição, e, a partir da perícia, esse corpo foi encontrado em outra circunstância, o que gerou uma suspeita preliminar. E toda a investigação aponta a circunstância de que o autor, de maneira deliberada, promoveu a morte da vítima e tentou simular essas circunstâncias. As investigações se iniciaram no mês de junho desse ano, através dos fatos, e demoraram por volta de 4 meses. Inclusive, as pretensões da prisão do autor foram justamente pela tentativa de intervir na investigação. As informações da Polícia Civil dão conta de que o autor teria seguido a vítima há pelo menos 3 meses antes dos fatos, com o programa espião, e teria acesso a essas informações do telefone da vítima, fato que foi confirmado com o cumprimento de uma busca e apreensão e apreensão do telefone celular do autor. Então, esses telefones estão sendo submetidos a perícias, a gente promove outras oitivas agora após a sua prisão, e espera encerrar o inquérito dentro do prazo legal com a convenção da prisão preventiva do autor. Os familiares da vítima sempre procuraram a delegacia, inclusive indicaram assistente de acusação, sempre se resignaram em relação a isso. Inclusive tem uma mensagem de uma irmã da vítima com o autor interpelando sobre o crime, e ele teria nessas mensagens, inclusive, admitido uma discussão com a vítima. Então, foi fundamental a investigação completa da Polícia Civil para desqualificar esse crime e processar esse autor pelo fato grave. A filha do casal, ela mantém a versão do autor de que ele seria inocente em relação aos fatos, não acredita na sua autoria, na sua prática do crime. Ela já foi ouvida no inquérito, assim como mais de 10 pessoas, e a gente entende as circunstâncias familiares e o desarranjo que é promovido através desse crime, mas o trabalho da Polícia Civil foi feito da maneira que tem que ser feito. A gente apura, após os fatos e a prisão do autor, a possibilidade de ele ter tido um auxílio em relação à fraude processual, à movimentação do corpo da vítima, mas qualquer informação é preliminar ainda. A prisão do autor, ela foi uma prisão serena, a Polícia Civil compareceu na sua residência e deu ciência do cumprimento do mandado de prisão, seus familiares acompanharam essa prisão, assim como seu advogado, que acompanhou o inquérito policial desde o início, e inclusive pretende, tendo acesso às provas plenas dos autos, a verificar a possibilidade de uma reinquisição do autor, que a gente aguarda nas próximas horas. O autor permanece no Presídio Regional de Montes Claros, ele responde por homicídio qualificado, inclusive por feminicídio, que é a classificação nossa após os fatos, é o 15º homicídio do ano.
apesar de um controle efetivo da Polícia Civil, mas esses casos precisam de uma resposta imediata e efetiva, porque há um descontrole e um desarranjo em relação ao seio familiar, que a Polícia Civil pretende também evitar novas violências em relação a esses fatos. Nos casos de feminicídio e de suicídio, todas as investigações são feitas no intuito de descartar a participação criminosa de terceiro nos fatos. Então, todas as investigações, inclusive suicídio, como foi nesse fato, são levadas a cabo da mesma maneira e, se descartando a intervenção criminosa de terceiro, há a reclassificação para suicídio. Então, é importante a gente ressaltar, toda investigação em relação a esses fatos são feitas com competência, com coerência, com eficiência, para que casos como esse não passem pela Polícia Civil, para que casos como esse não fiquem sem responsabilização, caso alguém insista em tentar simular um crime de homicídio como suicídio. Todo caso de suicídio ocorrido é investigado pela Polícia Civil, nos mesmos moldes de homicídio consumado e tentado, existem as perícias de local e necrópsia, oitiva de pessoas, é feito o trato e, através dessa investigação, há uma conclusão ou não, se houve ou não intervenção criminosa de terceiros. A seguir, as notícias de Cruzeiro e Atlético. Voltamos já.